Olá a todos, meu nome é Clausen Nathan Santos Neubauer. Estarei dando início agora à apresentação relacionada ao início do ano de 2021. Meu orientador é o professor Dr. Anderson Ulbricht. Sobre o projeto, o título dele é Correlação da função autonômica com a função cardíaca de pacientes recém-infartados. Esse projeto está incluso no programa sobre lactato de determinação do limiar anaeróbio associado à função autonômica e parâmetros inflamatórios de adultos obesos cardíacos ativos e sedentários. Essa apresentação é do edital de 2020. Uma breve introdução sobre o tema. A cardiopatia isquêmica é um distúrbio no qual existe um suprimento inadequado de sangue e oxigênio para uma região do miocárdio. A causa mais comum de isquemia é a doença aterosclerótica de uma ou mais artérias coronárias. Lembrando que para acontecer o infarto agudo do miocárdio, nós precisamos que haja um evento agudo nessa placa aterosclerótica, levando à trombose do vaso. Manifestação clínica mais característica é a dor torácica em aperto. Para continuar contextualizando, chega um paciente com uma dor torácica em aperto, a principal hipótese sempre vai ser síndrome coronariana aguda. Vamos realizar um eletrocardiograma para o diagnóstico, e se observarmos uma elevação de ST persistente nesse ECG, fechamos o diagnóstico, paciente com infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Se tivermos uma alteração de ST infra com elevação de troponina, será um paciente com infarto agudo do miocárdio sem supra-DST, um prognóstico melhor em relação ao anterior. Se esse ECG vier normal e com troponina normal também, estamos tratando apenas de uma angina instável. Lembrando que também existe a angina estável, que é aquele paciente que vai sentir a dor no peito só com esforços. E é uma dor no peito que tende a melhorar com o passar dos minutos. Agora, sobre a epidemiologia da doença arterial coronariana no Brasil. A doença arterial coronariana foi a principal causa de morte entre homens e mulheres na última década. A maior incidência na região sul e sudeste. De acordo com o DataSUS, em 2018 houveram mais de 140 mil casos novos de IAN, síndrome coronariana aguda, no Brasil. E uma análise da base de dados administrativos do SUS mostrou que em 2018 a quantia total reembolsada por procedimentos coronários intervencionistas foi mais de 500 milhões de reais. Isso só em 2018, e isso vem aumentando com o passar dos anos. Agora falando sobre as análises que vamos fazer da função cardíaca e da função autonômica. Para analisar a função cardíaca, vamos utilizar o ecocardio transtorácico, que é um bom método para avaliação de prognóstico de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. É um método não invasivo e bem acessível no Hospital de Clínicas. E através desse método nós conseguimos correlacionar alguns parâmetros com a capacidade funcional do paciente. Agora, sobre a função autonômica, nós vamos analisar através de um ECG portátil a variabilidade da frequência cardíaca desses pacientes. É um método não invasivo e é uma potencial ferramenta para avaliar a funcionalidade do miocárdio de pacientes afetados. A metodologia do estudo é um estudo descritivo transversal com amostra aleatória simples. Os sujeitos avaliados serão tanto homens quanto mulheres pós-infarto agudo do miocárdio internados no hospital de clínicas. Os sujeitos serão submetidos a um teste de caminhada de 6 minutos, com o ECG portátil colocado, e os critérios de exclusão serão sujeitos com AVC prévio, com comprometimento motor, trauma recente ou cirurgia de grande porte, problemas de locomoção ou pacientes com alguma condição infecciosa. Infelizmente, o projeto aqui apresentado ainda não foi realizado devido à pandemia e às restrições de acesso ao complexo hospital de clínicas, e também é um projeto que demanda muito contato íntimo ali com os pacientes, então é impossível de ser realizado durante a pandemia. Como não temos resultados, eu trouxe um resultado esperado para o nosso estudo. Eu trouxe aqui como exemplo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde mostra a análise do intervalo RR por modelo fractal, e os pesquisadores tinham como hipótese que essa análise fractal do intervalo RR poderia fornecer informações importantes sobre o prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca. O estudo analisou os domínios do tempo e frequência por meio de um Holter 24 horas em pacientes com a fração de ejeção ventricular menor que 35%, e a conclusão foi que a análise fractal do intervalo RR, principalmente do componente alfa-1, mostrou ser uma grande ferramenta para a avaliação do prognóstico e predição de morte em pacientes com insuficiência cardíaca. E é isso que a gente espera, que a análise de parâmetros do ecocardio correlacionados com parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, da função autonômica, possa nos trazer
dados sobre o prognóstico desses pacientes e predição de morte. Lembrando que, diferente desse estudo, não utilizaremos o Holter 24 horas, vamos utilizar apenas o ECG portátil durante o teste de caminhada de 6 minutos. Obrigado.